Glória a Deus, aleluias. A palavra de Deus, obrigada Espírito Santo pela revelação da palavra. E eu irei fazer exatamente aquilo que Ele ministrou em meu coração. Porque eu sei exatamente porque Ele pediu que eu gravasse esse vídeo. Eu vim aqui realmente liberar uma palavra. Uma palavra que não vem de mim, porque eu não tenho poder algum. Mas aquele que me envia, aquele que me anunciou essa palavra, o meu Espírito pediu que eu a falasse. Eu estou aqui debaixo de uma obediência, porque a vontade dele é soberana. E eu sei, eu tenho certeza que Deus, Ele só quer o nosso bem. Mas Ele não mudou. Ele não mudou. Muitas pessoas têm confundido o amor de Deus e têm permanecido dizendo: eu amo a Deus com a sua boca, mas tem permanecido, deixado em suas tendas, deixado na habitação do Espírito Santo em seu interior, deixado no meio da igreja, deixado no meio da família, deixado no meio dos negócios, no meio da empresa, o quê? Aquilo que está condenado pelo próprio Deus e que é para destruição. Não é para continuar no nosso meio. Não é para continuar dentro da casa, da morada do Espírito Santo. Não é para habitar mais dentro de nós. Esta revelação do Espírito Santo que Deus me pede para anunciar. Aleluia! Glória a Deus, quentinha do céu. Irei fazer aquilo que Ele me deu ordem. Então, a palavra de Deus fala em Josué, capítulo 7, verso 5. Em Josué, capítulo 7, verso 5. Os homens dali mataram os 36 deles e perseguiram os outros desde o portão da cidade até as pedreiras e os derrotaram na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. O coração do povo se derreteu e se tornou como água. O coração do povo ficou desanimado e perdeu a coragem. E se tornou como água. Então um exército forte, um exército valente, um exército cheio de coragem, um exército que tem certeza que Deus está com eles, que a presença de Deus está com eles e tem estado na linha de frente, lutando contra os inimigos. Mas por que agora estão perdendo? Porque agora os inimigos estão tendo vantagem sobre eles. E a palavra de Deus vem nos falar aqui, aonde esse líder, Josué, que estava ali pela própria vontade de Deus, no lugar de Moisés, o seu servo Moisés, que poderosamente, com a mão poderosa do Senhor, fez a obra que Deus entregou nas suas mãos, que era libertar o povo de Deus. Ou seja, Moisés, ele anunciava o que Deus ia fazer. Mas nós vemos em todo o caminhar a humanidade de Moisés e o poder de Deus, a presença de Deus, com Moisés realizando a obra e a vontade soberana que é de Deus. Que é de Deus. Não é a humanidade de Moisés, é a soberania de Deus. Ele, por si próprio, não pode enfrentar Faraó e seu exército. Mas Deus enviou Moisés. E não enviou Moisés só, enviou com a sua presença. E é onde a presença de Deus está. Aonde a presença de Deus está. Aonde a presença de Deus está, traz transformação. Aleluia, glória a Deus. Traz mudança. Então a presença de Deus com Moisés obedecendo gradualmente, de acordo com aquilo que Deus ia liberando para Moisés a cada dia mais ia trazendo aquilo que vem de Deus.
somos nós que às vezes somos apressados. Mas Deus, quando eu percebo que quando Ele nos escolhe, quando Ele nos chama, quando Ele nos entrega uma mensagem, Ele diz exatamente para quem é a mensagem, por que a mensagem. A palavra de Deus, ela é direta, ela não tem arrudeio, ela não tem laços psicológicos. A palavra de Deus é a verdade, ela não te mantém na mentira, ela não te mantém no engano. Ela revela o que está oculto e escondido. Ela revela o mais profundo que está na escuridão, inconsciente de mim e de você. Então o que está havendo hoje externo? E você pode olhar e ser uma ser humana como eu, um ser humano como... E ser um ser humano e pensar, meu Deus, eu não entendo porque essas coisas estão acontecendo. Eu não entendo. Mas Josué vai mostrar a mim e a você que não mudou. O lugar não mudou. Deus não mudou. Ele é o mesmo Deus que revela. Ele é o Deus que expõe. Ele é o Deus que traz para a superfície. Ele é o Deus que não trabalha com a mentira, trabalha com a verdade, não trabalha com o engano. Ele é um Deus que quer santidade, quer separação. Ele não mudou. Hoje existe muito eu amo a Deus com a boca. Eu amo a Deus com a boca. Eu amo a Deus com a boca, como o Espírito Santo nos revelou. E muitos estão pensando assim e continuam com a prática no pecado. Aquilo que era para ser destruído, aquilo que era para ser, que foi condenado, continua praticando, continua fazendo, continua e agora zombando do sangue do Filho de Deus. Você pensa, não foi eu e você na cruz, nós não suportaríamos aquela dor. Nós não suportaríamos aquele chicote. Nós não suportaríamos aquela coroa de espinhos. Tudo que Jesus passou. Tudo que Ele enfrentou. E Ele não tinha pecado. Então é o sangue de Jesus, do Filho de Deus, do soberano Deus. Se nós verdadeiramente tememos ao Senhor, não tenha medo de perguntar. Deus, Ele quer o nosso arrependimento verdadeiro. Porque o arrependimento verdadeiro abandona o pecado. O arrependimento verdadeiro abandona o adultério, abandona o roubo, abandona a mentira, abandona a imoralidade sexual, abandona a fofoca, abandona os pensamentos malignos de queremos matarmos uns aos outros, de queremos prejudicarmos uns aos outros, abandona o espírito da inveja que traz competição, abandona o espírito da cobiça que faz roubar e esconder aquilo que foi roubado nas suas finanças. Ainda leva para a casa do Senhor para dar dízimo e oferta e ajudar na obra. Um dinheiro roubado. Aleluia, glória a Deus, nos revela agora o Espírito Santo. Então sim, se eu e você estamos vivos, nós devemos nos arrepender dos nossos pecados. E não é só se arrepender, é abandonar a prática, é não fazer mais. Porque Deus, Ele não mudou. Ele convida o seu povo. Aleluia. Aleluia. Ele diz para Josué. Porque Josué se humilha. E você vai ler comigo e vai entender o que o Espírito Santo me trouxe hoje. Para que eu pudesse fazer por mim, por você. Porque eu me incluo. Toda palavra que Deus Ele revela ao meu coração, eu me coloco no meio dela. Eu pergunto a ela. Isso é coração flexível. Quando a gente acha que não precisa mudar nada, que estamos perfeitos, que alcançamos a perfeição, mas aquele que se humilha e que pergunta ao Pai o que está acontecendo, há algo que precisa mudar em mim, algum pecado oculto, algum pecado inconsciente que eu mesmo não conheço, que está escondido de mim. Pai, sonda o meu coração, sonda e vê a intenção dos meus pensamentos, Então não tenha medo da revelação
do Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque se algo está nos impedindo de avançar, o que nós devemos clamar ao Deus Todo-Poderoso é que Ele, com a sua mão poderosa, nos revele, nos aponte o quê? O que tem impedido a igreja de avançar, o que tem impedido a sua igreja de avançar, o que tem impedido ministérios de avançar, o que tem impedido empresas de avançar, o que tem impedido relações conjugais de avançar. Aleluia! Você pode estar agora num relacionamento com seu marido ou com sua mulher, não praticando a palavra. Onde a palavra diz que o meu corpo é do meu marido e o corpo do meu marido é meu, e eu nego meu corpo para ele. Onde a palavra diz que aqui é o templo, é a morada do Espírito Santo, mas eu digo que o corpo é meu, eu faço o que eu quiser, e aí eu faço o que eu quiser mesmo, eu nem pergunto a orientação de Deus. Essa casa está praticando a palavra que ouviu de Jesus, que ouviu de Deus? Não está praticando. Então você está num relacionamento e aí os dois ficou chateados, aí ninguém se humilha. Cada um começa sem se falar e passa uma semana sem se falar, 2 semanas, 1 mês sem se falar. Tá praticando a palavra de se perdoarem logo, rapidamente, e não dá oportunidade ao diabo? Não. Tá abrindo o espaço no relacionamento para um espírito. O espírito da soberba. O espírito do orgulho. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. E Vasti, ela abriu lugar para esse espírito da desobediência. Ela deixou de ser companheira do seu marido. Ela deixou de ser uma auxiliadora. Ela deixou de ser mulher. Ela se envaideceu. Ela achou que, porque falando uma linguagem para eu e você entender que o Espírito Santo traz, eu não vou. E a casa dela caiu e a queda foi grande. Por quê? Por causa da soberba, por causa do orgulho, a autoconfiança. Deixou de estar na mesma missão que o seu marido. Deixou de ser companheiros um do outro. Então, se Deus traz essa palavra, acolha com mansidão, que é para o seu bem. É para o seu bem. Aí você pode falar, mas Lília, minha casa já caiu. Eu já dei lugar a esse espírito. A palavra de Deus nos diz que devemos o buscar de todo o coração. Busque a Ele. Fale com Ele. E veja o que Ele vai falar para você, te dando uma direção nesta situação. Porque nada está perdido, diz o Senhor. Mas você precisa se humilhar debaixo da mão poderosa de Deus. E estar debaixo da palavra que Ele vai liberar para você. Independente do cenário. Independente do cenário. O filho pródigo, a palavra de Deus diz que ele queria voltar porque ele lembrou como ele era bem tratado. Ele lembrou o que tinha na casa do seu pai, falando com as minhas palavras. Ah, Lília, mas eu fiz mal a essa pessoa. Eu fiz mal ao meu filho, eu fiz mal ao meu marido, eu fiz mal. Saiba que Deus, Ele vai te dar oportunidades. Eu me lembro de uma pessoa, de um testemunho de uma mãe que não tinha dado uma relação muito boa com o filho. E que esse filho chegou a ter uma enfermidade e ali ela teve que cuidar dele no hospital. Então ali foi um momento, embora em uma situação difícil, uma enfermidade, aonde ela teve a oportunidade de ser presente, aonde ela teve a oportunidade de amá-lo. Hoje, o amor que eu gostaria de dar cada dia mais, que estou sendo ensinada pelo Espírito Santo para eu não me orgulhar, é o amor sacrificial. É o amor que dá, mesmo quando ainda é uma questão de tempo. Ainda não reconhece, ainda não vê, ainda não caiu a ficha do seu filho, ainda não caiu a ficha do seu marido. Mas ele pode ser ganho sem palavras, por ver o seu comportamento, a sua honestidade, a sua obediência a Deus e não rebelião. Muitos casamentos têm sido destruídos, relacionamentos, por conta da religiosidade. Você aceita Jesus hoje, aí você coloca a lei do mundo dentro de casa, dizendo que é a lei de Deus.
tu não manda em mim, eu faço o que eu quiser, eu vou pra igreja, fica aí os meninos, fica aí. Aí o homem perdeu a companheira, perdeu a auxiliadora. Então, nós devemos estar debaixo da direção de Deus. Porque cada família tem a sua história. E devemos ser guiados pelo próprio Deus. A família de Abraão estava sendo guiada por Deus. Sai. Ele saiu geograficamente dali. A família de Noé. Raabe, uma mulher levantada ali, que se posicionou para salvar a sua família. Então é possível. Mas veja, quando Raabe ela se posiciona, ela tem uma direção do que ela deveria fazer para salvar a sua família. Noé, ele tem uma direção de como ele iria construir a arca, porque Deus, ele é um Deus de relacionamento. Eu não tenho medo de dizer isso, de que se você está nesse lugar, porque Deus conhece o nosso coração, não porque se hoje há muitas pregações, e aqui no Restauração da Alma também um defensor de relacionamento, de prazer, de Deus te dirigir nesse mundo, não como um checklist, não como uma cobrança mental que você vai cumprir, uma programação religiosa. Todo dia eu me acordo, passo 10 minutos com Deus, mas durante o dia eu não lembro do que eu li, eu não pratico nada da palavra. Porque praticar a palavra, você precisa dela toda hora. Vamos trazer um exemplo. Vamos dizer que agora a sua mente quer se preocupar com seu marido. O que a palavra de Deus diz? Que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma. Mas quando você pratica essa palavra e vem esse pensamento de preocupação com o seu marido ou com o seu filho, se você for dar lugar a esse pensamento, você vai começar a pensar e a meditar. Será que ele está trabalhando mesmo? Será que meu filho está na escola? Rapaz, e se ele estiver mentindo? Veja, a sua mente já está criando coisas que, se você não tomar cuidado, que cada vez que você for se subordinando a cada pensamento que vem e dando lugar a ele, dando voz a ele, você pode desenvolver um transtorno, você pode desenvolver um adoecimento, você pode desenvolver uma tristeza profunda, você pode desenvolver um nível de ansiedade profunda. Mas se você fizer o que a palavra diz, você vai levar essa preocupação ao conhecimento de Deus. E aí Deus vai cumprir, Ele vai guardar o teu coração e a tua mente. Quando vier esse pensamento, porque isso é prática, a gente está dando um exemplo de prática. Não, eu não vou preocupar, porque o meu Deus não dorme. Meu Deus está cuidando do meu filho, meu Deus está cuidando do seu marido. Seu filho já é grande, seu marido já é grande, são adultos, responsáveis por si. E isso você não vai ter o controle. Mas se nós quisermos ter o controle e dermos lugar a essa voz, mas temos que combater logo de imediato quando vier. Imagina, eu já me submergi nisso. Eu já me submergi em vários pensamentos e hoje eu tô compulsiva, eu tô obstinada. E isso está prejudicando meu casamento, está prejudicando meus relacionamentos. Comece a combatê-lo com a palavra. Agora, se você não conhecer quem Deus é, se você não estiver nesse lugar, como a sua mente vai ficar em paz? Como a sua mente vai ficar calma se você não tem quem se alicerçar? Porque você não confia no homem, mas você vai confiar em Deus. Um Deus que não abandona, um Deus que está com você, um Deus que protege. Que ainda que algum ser humano tome uma decisão ruim, Ele permanece com você. Então vem ali a preocupação. O meu Deus não dorme. O meu Deus está cuidando dos meus filhos. Porque você não tem controle. Então não adianta tentar olhar zap, tentar querer saber... E para você ter o controle de nada de ruim acontecer. Porque o mundo jaz no maligno. Mas confiar na proteção de Deus. Isso é a aceitação. Quando nós aceitamos na nossa mente, nós assentamos. Quando nós não aceitamos, nós damos lugar à nossa mente a um retrocesso de reclamação. Você dá um ré, você vai para trás. Reclamação, rebelião. Nós não temos o controle. Jó não teve controle. Ele fez de tudo para ter controle. Mas chegou um momento que Deus fez ele perder o controle. Mas ele não se revoltou contra Deus. Por isso que o nosso apego deve estar em Deus, no caráter de Deus.
E eu vejo muito essa questão da afetividade, que é algo que nós iremos falar nos próximos vídeos, que quando Abraão sai, quando Deus dá uma direção para José e Maria, podia ser eu e você, mas eu tenho meus familiares, eu quero mostrar Jesus, eu quero mostrar meu filho, lá está minha casa, lá estão meus móveis. Então andar debaixo da direção de Deus, muitas vezes, vai contrariar a nossa afetividade. Como é que eu vou mandar Ismael embora? Vai contrariar o nosso apego territorial, o nosso apego daquilo que temos e construímos. Porque Deus, Ele quer nos proteger. Então, se você se rebeliar e reclamar, não vou não. Eu não vou pro Egito não. Fazer o que é esse menino no Egito? Eu nem casa no Egito tenho, é um exemplo. Eu vou voltar pra lá. Vou me esconder. Mas você vai ter que entrar debaixo da vontade, se esconder no lugar que Deus mandou, ficar onde Deus mandou. Porque existe um ser humano querendo matar você. Existe um espírito da morte, existe um espírito de destruição. E até que Deus resolva a causa, você não vai lá peitar, não. Você não vai lá dizer, eu sou filha de Deus, tu não vai me matar, não. Agora, quem vai ter essa direção? Quem tem relacionamento com Deus. Quem está ali com Ele, ouvindo os seus conselhos, sendo flexível. E sendo flexível no seu coração. E aceitando na sua mente. Eu vejo que, por mais que doa, quando a gente aceita, a gente acalma o nosso espírito. Mesmo que a gente chore, sabe? A aceitação, por exemplo, inclui choro, inclui dor. Você aceita, mas aí você tá aceitando, mas você sofre a dor daquilo que você tá aceitando, né? Eu aceitei a perda, mas aí eu vou chorar a dor da perda, esse luto. Mas eu não vou me revoltar contra Deus. Eu vou continuar confiando nele, mesmo que ele esteja em silêncio. Por quê? Porque o caráter de Deus é estável. Ele diz na sua palavra que ele quer o nosso bem. Ele diz na sua palavra que as coisas cooperam para o nosso bem. Ele diz na sua palavra que é o nosso Pai. Então, mesmo sem entender o caráter dele, o bem, é o bem que ele quer. Eu não entendo porque foi embora. Eu não entendo porque me abandonou. Eu não entendo porque houve a rejeição. Eu não entendo porque eu vivo essa vida. Porque fui tão machucada. Porque caí nas mãos dos inimigos. Porque não tive controle da minha vida. Porque fui rejeitada ainda no ventre. Porque fui exposta a tantas coisas ruins. Mas eu estou viva e continuo esperando em Deus. Eu continuo firme em Deus. Pessoas nascem com limitações físicas, sim. Mas também pessoas nascem com limitações físicas no seu desenvolvimento aqui, ó, da sua mente, das suas emoções. E às vezes são limitadas, mas nada que a palavra de Deus não possa mudar a nossa realidade. Ouvir Ele falar e gerar em nós fé. Ouvir as palavras de Deus. Se a palavra de Deus diz que aquilo que houve no cego de nascença, a próprio Jesus falou que isso aconteceu para que fosse manifestado, fosse visto, falando numa linguagem para eu e você entender, para que o poder de Deus, a glória de Deus se manifestasse e se revelasse e o nome dele fosse glorificado, porque é algo que só ele pode fazer. Então muitas pessoas podem ter visto você com limitações emocionais. Muitas pessoas podem ter visto você com limitações físicas, com limitações financeiras. Viu você na vergonha, viu você mendigando, viu você com migalhas. Mas o que você está fazendo com essas limitações? Você está buscando aquele que diz que para ele nada é impossível e o nome dele ser glorificado. Então quem está no templo e viu você pedindo esmola e viu você com limitações, agora vê você pulando, agora vê você andando e dizer glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, porque foi Deus, porque foi Deus. Então, as pessoas veem esse homem, esse filho, no caminho, influenciados na sua mente por espíritos do mal, e você lutando, e você guerreando no nome de Jesus para que esses espíritos perca todo acesso à mentalidade do rei
e para que o rei agora ouça a sua rainha, ouça você, mulher, ouça você, homem. Mas não ouça mais o espírito das trevas e seja estabelecido nesse reino, nesse ministério, nessa casa, o reino de Jesus Cristo. Então a cabeça desse homem vai perder a influência de quem? A influência de Amã, a influência da mentira, a influência do engano, e vai ser influenciada agora por uma mulher levantada, escolhida e estabelecida no reino pelo próprio Deus. Então quando o rei ouve Esther, ele está ouvindo a voz do próprio Deus. Por quê? Porque Esther é uma mulher que ora, Esther é uma mulher que jejua, Esther não fala com rebelião, Esther fala com sabedoria, Esther tem o coração do rei, Esther dá um banquete pro rei, Esther trata o rei como rei. Aleluia, glória a Deus. Dá-nos discernimento, Senhor. Dá-nos discernimento, Senhor, assim como deste a Josué, assim como deste ao teu povo, contra aqueles que estavam lutando, contra o espírito da cobiça que roubou e escondeu no meio, na tenda, e por isso o teu povo não estava avançando, e por isso o teu povo não continuava conquistando, porque havia no meio aqueles que decidiam não te obedecer, aqueles que decidiam não destruir o pecado, não destruir aquilo o que tu condenou, mas permanecer com as obras, mas permanecer com os frutos. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Destrói, Pai, destrói o espírito que é contrário à evolução, ao crescimento da igreja de Jesus Cristo. Aponta-nos aquilo que está no meio. Revela-nos o espírito da mentira, como foi revelado a Pedro com aquele casal. Pai, revela-nos o espírito da inveja, o espírito que tem trazido reclamação e confusão. Pai, revela-nos o espírito, aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Jesus. O espírito do mal, que quer a destruição, que quer a morte, como foi revelado os planos de Amã. Pai, em nome de Jesus, revela-nos os ensinamentos de Jezabel, que tem feito o teu povo cometer imoralidade, sexualidade, Senhor, como exorta as igrejas de Apocalipse. Aleluia, me traz agora o Espírito Santo. No nome de Jesus, que o espírito de Jezabel, o espírito da mentira, o espírito do engano, o espírito da cobiça, o espírito do roubo, o espírito de adultério, de imoralidade sexual, que seja destruído no nome do teu filho. Com alto preço, Pai, ele suportou aquela dor e todo aquele sofrimento para o nosso crescimento espiritual, para a nossa santificação. E levante a sua mão onde você estiver, aqueles que querem santificação, separação, aqueles que querem ver a glória e a manifestação do poder de Deus, e que Deus possa ser conhecido em nosso meio, habitar em nosso meio. Aleluia. Então que haja santidade, e todo o espírito que é contrário à santidade, à evolução, ao crescimento, no nome de Jesus seja destruído agora, caia por terra agora, saia do meio agora, seja revelado agora, se manifeste agora, e não fique mais escondido, nem na nossa casa, nem na nossa vida, nem dentro da igreja, nem dentro das empresas, nem dentro do casamento. Que seja revelado, que seja trazido, que seja apontado, para que seja destruído no nome de Jesus, e possamos continuar avançando, e possamos continuar prosperando, porque nós não somos um povo fraco. Somos fracos na nossa matéria humana, porque somos pó, mas aquele que está conosco é forte, é grande, a sabedoria dele é profunda, o poder dele não pode ser medido, ninguém pode ficar de pé diante da sua vontade. Então nós clamamos, nós não somos um povo covarde, nós não somos um povo desanimado, nós somos vencedores em Cristo, e o inimigo
ele sairá do nosso meio. Tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus, tudo aquilo que Deus pediu para condenar, mas que permanece vivo, permanece escondido, será revelado aos líderes, aos pais, aos empresários, para que seja destruído no nome de Jesus. No nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Meu Pai, nosso Pai, todos tumores, tocado pelo poder do maligno, tumores malignos, como na vida de Jó, tu mudou o cativeiro de Jó, agora nós te pedimos no nome de Jesus, que seja cessado, meu Pai, esse tumor e haja restaurações nas células desse corpo e haja restauração nesse corpo no nome do Teu Filho Jesus. Nós cremos que Ele pode devolver a nossa saúde, nós cremos que Ele pode voltar as nossas substâncias químicas a reproduzirem, o nosso organismo produzir, meu Pai. Nós cremos no Teu poder sobrenatural, nós cremos que Tu podes nos fazer ver, que Tu podes nos fazer andar, que Tu pode nos fazer ouvir, que Tu pode tirar de nós todas as limitações, porque para Ti nada é impossível. Tu criou este corpo, esse templo é morada do Teu Espírito Santo, e se Ele quiser, Ele pode liberar o poder da cura. Aleluia, glória a Deus. Libera sobre esses corpos, libera sobre meu corpo, que toda enfermidade consciente e inconsciente, que todo plano maligno, agora no poder que há no nome de Jesus, conquistado na cruz, e por isso o pecado não pode estar no nosso meio, porque por causa dele o pecado não tem poder sobre nós. Pai, agora em nome de Jesus, ajuda-nos e livra-nos das nossas enfermidades, daquilo que é maligno, daquilo que é contrário à saúde, daquilo que é contrário ao bem-estar, daquilo que é contrário à paz, aleluia, e à união, que possamos ser só um, e a união da igreja é uma igreja que anda pela palavra, é uma igreja que pratica a palavra, é uma igreja que segue o seu cabeça, Jesus Cristo, e não os ensinamentos humanos, e não as teorias humanas. Deus é o suficiente. Deus sempre guardou a sua igreja. Nós somos homem ou mulher. Eu sou mulher. Quem é você? Além disso que Deus nos formou, homem e mulher, a sua imagem e semelhança, eu sou mulher. A imagem e semelhança dele. Ele me tornou filha por meio de Jesus Cristo. É o que diz a palavra sobre mim. Diz que Ele me ama. Diz que eu estou predestinada à imagem do seu filho. E como é que agora diagnósticos podem dizer quem eu sou? Que eu tenho esse temperamento, esse isso, esse aquilo? Não, o que a palavra diz é que eu estou predestinada a este lugar, a imagem do filho, a imagem de Cristo. O que nós somos é o que está na palavra. E não há nada mais que possa acrescentar. Quantos estão doentes por causa dos diagnósticos? Quantos estão com os diagnósticos, mas não têm lutado? Não têm buscado, porque ele foi buscar. Então, para encerrarmos, então Josué rasgou a sua roupa. E por isso eu estou com essa blusa aqui, eu não estou com a roupa do Restauração da Alma. Como ato profético, de que nós podemos nos despir, podemos nos humilhar, e aqui eu não falo de roupas, mas aqui era um exemplo. Nós podemos nos despir daquilo que Deus nos deu e buscar a sua presença, porque nós não somos poderosos na humanidade, mas poderosos porque Ele está conosco, porque estamos debaixo de fazer a sua vontade. Foi Ele que libertou o povo, entregou o povo nas mãos de Josué, estava com Josué, Josué estava obedecendo a palavra, mas por que agora? Por que os inimigos agora estavam vencendo? E o povo estava sendo afetado, e estava havendo morte no meio. Por que estavam morrendo? Por causa de um que estava no meio, fazendo aquilo que Deus não mandou. Então veja, a palavra de Deus diz assim: então Josué rasgou a sua roupa e se prostrou com o rosto em terra diante da arca do Senhor até a tarde, ele
e os anciões de Israel e puseram pó sobre a cabeça. E Josué disse: Senhor Deus, Senhor Deus, por que fizeste esse povo passar o Jordão? Para nos entregares nas mãos dos amorreus, para sermos destruídos? Antes, tivéssemos nos contentado em ficar do outro lado do Jordão. Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Virou as costas, veio um exército. Quando os cananeus e todos os moradores da terra ouvirem isto, nos cercarão e apagarão o nosso nome da face da terra. E, então, que farás ao teu grande nome? E isso hoje é o que mais acontece, né? O povo de Deus está sendo zombado pelas pessoas que muitas vezes cuidam da saúde. O povo tem lutado, mas não tem vencido e, enfim, desistem de lutar, desacreditam. Então o Senhor disse a Josué: levante-se, porque você está assim prostrado sobre o seu rosto. Então o Senhor disse a Josué: levante-se, porque você está assim prostrado sobre o seu rosto. Israel pecou, quebraram a minha aliança, aquilo que eu lhes havia ordenado, pois tomaram das coisas condenadas, furtaram, mentiram e até debaixo da sua bagagem o puseram, ou seja, esconderam. Você está vendo que Deus revela? Você está vendo que Deus, ele mostra, e ele mostra mesmo. Eu sou de uma época que o Espírito Santo de Deus, ele revela sim. Mas veja, Josué está ali, ele está perguntando, ele não continua insistindo e matando mais gente lá, enfrentando os inimigos. Ele foi para um lugar de busca, falar com aquele que o chamou, falar com aquele que o enviou, falar com aquele que o colocou naquele serviço. E Deus, ele está revelando, ó, que existe o quê? Quebraram uma aliança, aquilo que eu lhes havia ordenado, pois tomaram das coisas condenadas, aquilo que era para destruição, furtaram, mentiram e esconderam. Por isso os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos. Então Deus explica o que está acontecendo. Viraram as costas diante deles, porque Israel está condenado à destruição. Viraram as costas diante deles, porque Israel está condenado à destruição. Não continuarei com vocês, se não eliminarem do meio de vocês a coisa roubada. Destruir aquilo que está no meio, que era para ter sido destruído. Levante-se, santifique o povo e diga: santifiquem-se para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: há coisas condenadas no meio de vocês, ó Israel. É o que o Senhor lhe diz. Há coisas condenadas no meio de vocês. Há coisas condenadas no meio de vocês. Mas Deus, ele é um Deus que revela. Ele é um Deus que revela. E eu quero a santidade do Senhor. E eu quero a revelação do Senhor em nosso meio, em nossa casa e em nosso viver. E por isso esse clamor que o Espírito Santo pediu, e eu orei a oração que ele pediu, ele ministrou essa oração para mim. Essa oração é revelada, essa oração vem do céu, não vem de mim mesma. Eu não precisaria orar aqui em público. Eu sei que tem que fechar a porta do quarto, mas é porque o Senhor mesmo me pediu que eu fizesse a oração em público. E eu, obediente, venho aqui orar. Então, Deus, ele revela. E ele diz: há coisas condenadas no meio de vocês, ó Israel. Vocês não poderão resistir aos seus inimigos, enquanto não eliminarem do meio de vocês as coisas condenadas. E lá no final, Deus aponta, lá no final, verso 18. E, fazendo com que se apresentasse a família de Zabedi, homem por homem, o indicado foi Acã, filho de Carmi, filho de Zabedi, filho de Zerã, da tribo de Judá. Então Josué disse a Acã: meu filho, dê glória ao Senhor, Deus de Israel, e renda louvores a ele. E conte-me agora
o que foi que você fez. Não me esconda nada. Acã respondeu a Josué: é verdade, eu pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre o despojo uma boa capa babilônica, uns 2,5 kg de prata e uma barra de ouro, pesando mais de meio quilo, cobicei. Cobiçou o que não era dele e pegou para ele. Cobicei essas coisas e a peguei para mim. E eis que estão escondidas na terra, no meio da minha tenda. A tenda fala de habitação, morada. E a prata por baixo está escondida. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda de Acã. E eis que tudo estava escondido nela. E a prata estava por baixo. Enfim. O que o Espírito Santo falava é que nós líderes, porque eu sou líder dos meus filhos, e eu me lembro que uma vez estava acontecendo algo aqui em casa, meu Deus, o que é isso? Ele me deu essa palavra, e de repente eu vi um dos meus filhos escondendo algo, né? Era a confirmação da palavra, mas um dos meus filhos tinha feito algo que não era muito legal. E ali quando eu vi aquele mexido meio contrário e fui afim, houve confissão, arrependimento, e ali eu pude tratar. Então Deus, ele mostra sim. E nós não podemos ter medo. Porque nós não podemos fazer acordo com o pecado. Jesus, ele deu a vida para que nós fôssemos libertados dele. O pecado não tem poder sobre nós. Mas muitos que estão escolhendo ainda, já conhecem a Cristo, mas ainda estão escolhendo continuar no pecado. Então essa é a exortação, o confronto do Senhor para cada um de nós buscarmos, para que Deus possa revelar. Que líderes das igrejas, que pastores, profetas, pais, empresários, eu não sei em que ambiente você está, na empresa que você trabalha, que você possa orar pelo Espírito, para que o Espírito Santo revele o que precisa ser corrigido, para que ele traga para a luz, para que traga para o nosso conhecimento, para que possa ser destruído e não permaneça mais no meio. Não tenham medo de fazer essa oração. A igreja tem recuado com medo das falas, algo que o Espírito Santo ministrava. O mundo tem entrado na igreja, não só numa questão de vestes e etc., mas com os seus ensinamentos, e tem colocado a igreja na parede, porque tem culpado que a igreja é que provoca o adoecimento das pessoas, porque a igreja é muito desumana, porque é isso que é pregado nas universidades, que a igreja é desumana, que a igreja é que adoece as pessoas por causa das suas práticas, por causa das suas, por serem, no meu caso eu vejo como uma separação para Deus, como uma preservação para proteger o coração, mas porque são padrões muito rígidos, então é a igreja que está adoecendo as pessoas. E essas pessoas estão indo para onde? Para o mundo, confessar as suas práticas, confessar os seus problemas, falar dos seus problemas com pessoas carnais, aonde deveriam estar neste lugar de conversar com Deus, porque aquele que levantou, que chamou você, é Ele que deve lhe guiar. É Deus, irmão. Quem deve guiar Abraão é Deus. Quem deve guiar Josué é Deus. Quem deve guiar Noé é Deus. O mundo não vai entender, estão bebendo, estão farrando, mas você está se separando, você sabe, Deus está falando com você. Então seus ouvidos estão atentos. Deus está criando uma estrutura para salvar você e a sua família, porque Deus é um Deus que dá estrutura. Mas quem é que tem essa estrutura dada pelo próprio Deus? Quem é que quando vem os ventos, quando vem as tempestades, a casa não cai? Aqueles que estão alicerçados, aqueles que ouvem e praticam as palavras de Deus. Um exemplo bem rápido aqui que me traz agora o Espírito Santo, que eu resisti bastante em falar. Ele me fez ver uma pessoa que praticou o devocional, que fez umas coisas lá, de casa, e daqui a pouco praticou o devocional. Essa mesma pessoa depois estava nas redes
falando de um problema, das suas aflições. Então veja, nesse contexto, tá? Porque não tem julgamento. Tô falando daquilo que o Espírito Santo tá querendo nos ensinar e me ensinou. O que é praticar a palavra? Essa pessoa tem uma profissão, ok. Mas essa pessoa não postou que fez o devocional? Como é que daqui a pouco tá postando um monte de vídeos chorando e com muitas preocupações, já no desenvolvimento de uma ansiedade? Então tá praticando a palavra? Tá levando essa preocupação para Deus guardar o seu coração? Então, isso é uma reflexão. Foi algo que o Espírito Santo... Porque a gente precisa entender o que é praticar a palavra. Praticar a palavra é guerrear contra a nossa própria mente humana, que vai trazer um sentimento, que vai trazer um sentimento de desconfiança, que vai trazer uma inquietação, uma insatisfação. Tô chateada, eu não tenho filhos. Se eu não aceito a minha realidade e vou orar para que Deus mude minha realidade, mas eu vou reclamar. Eu tô dando ré, eu tô reclamando, então eu tô retrocedendo. Mas se eu vou orar, eu vou clamar a Deus para que Ele possa abrir o meu ventre. Então, uma pessoa que vai praticar a palavra, trazendo esse ilustre exemplo que o Espírito Santo me mostrou o que Ele mostrou nisso, Lívia? Que a prática, aparentemente, não era uma questão religiosa, é uma cobrança mental. Eu tenho que ter uns 10 minutos com Deus. Não, irmão, isso não é obrigatório. Isso é para quem já entende que é humano, que é limitado, que foi Deus que quis que essa pessoa existisse, que precisa conhecer quem é Deus, que precisa conhecer. Então, esse é um lugar de prazer, isso não é obrigado, isso não é de mentira, isso é adoração verdadeira. Se o meu destino é o céu o meu destino. E isso é gradual, né? Você vai crescendo nessa... Eu tenho muito a aprender ainda. Se meu destino é o céu, por que eu vou me cobrar tanto em ter coisas na terra? Se a palavra me diz que eu não preciso juntar riquezas na terra, então por que eu vou impregnar todo o meu esforço físico, mental e emocional para ter riquezas? Então, se eu não vou para esse caminho, eu estou praticando a palavra, que é buscar a Deus, e Deus vai me dar uma direção. Deus não deu uma direção para minha mãe quando nós éramos pequenas. Ela fez uma graduação, passou, depois ela abriu um hotelzinho em casa, pôde cuidar das filhas, ainda ficar com os filhos em casa. Foi Deus que a dirigiu. E hoje que a gente tá tudo grande, hoje ela não tem mais hotelzinho, não trabalha mais em casa, hoje ela é concursada. Mas eu me lembro na época que meu pai se levantou para tirar a pensão dela, o quanto que ela sofreu, porque ele queria. E ali estava acontecendo o que estava acontecendo com Abraão, Agar e Ismael. E ela sofreu, mas veja, Deus permitiu que fosse ali tirado. Na época eu me culpei bastante, porque nós já éramos grandes, meu pai queria tirar, enfim. Né? Enfim. Aí eu não queria, eu tinha que assinar, a minha irmã também, nós assinamos, né? E depois eu fiquei me culpando, porque eu fiz isso, minha mãe ficou sem isso. Mas depois Deus confortou o meu coração com isso que Ele fez com a vida dela. Ela perdeu ali aquela pensão, né? Mas o que Deus trouxe para ela depois? Algo estável. Ela deu para ela um concurso público nessa área de professora, que ela sempre gostou, ela sempre ensinou. E aí ela não estava mais em casa, né? Porque nessa época que meu pai tirou a pensão, ela dava reforço em casa. Ela já não tinha mais hotelzinho. Ela dava reforço e estava vivendo disso. Então estava como Noemi e Ruth ali, com migalhas. Mas é Deus que tira a gente da vergonha e nos honra. E Deus a honrou. Hoje ela tem saúde, tem uma vida onde ela pode adorar a Deus, ela pode buscar a Deus, as filhas crescidas, as filhas casadas. Então veja, quem fez isso? Deus que fez. Deus que a dirigiu, porque eu sempre vi ela orando, sempre vi ela jejuando, sempre vi ela buscando de madrugada. E quando chegou a minha vida adulta, que eu tava sofrendo, o que eu fui fazer? Orar, jejuar, buscar Deus de madrugada. Você pensa que seus filhos não estão vendo, mas eles estão. Então, nossa briga não acabou, que eu tô aprendendo. Não sou melhor do que você. Posso ter evoluído um bocadinho, mas já usei a boca pra convencer. E não adianta não. Tem que orar, tem que jejuar, tem que esperar o Espírito Santo revelar, tem que esperar o Espírito e deixar a carne dominar. Então, pra carne não dominar, é o que eu tô aprendendo, tá?
Eu tenho que estar nesse lugar. Eu tenho que aceitar. Eu não tenho. Eu vou trabalhar e vou ganhar migalhas, como estava no Noemi e Ruth ali. Eu perdi o marido, eu perdi os filhos. Isso não nos impede de chorar, mas de não nos revoltarmos contra Deus. Não nos revoltarmos contra Deus. E eu não tenho dúvida alguma que alguém verdadeiramente que está com seu coração voltado para Deus não seja dirigido por Ele. Não tenho dúvida. Não tenho dúvida que Deus não vai dar uma direção H. Vai. Se existe alguém que está sem direção, é porque não está nesse lugar. É porque não está ouvindo a Deus. É porque não tem uma vida com Deus. Não. Se você tiver... Porque seria contrário, você não acha, não? Como é que Deus diz que te ama, Ele te liberta e depois te deixa sozinho? O problema é que nós não queremos ouvir o que Ele tem para dizer. Aí a gente vai ouvir uma outra voz, irmão. Não tem isso. Você vai ouvir os sentimentos, você vai ouvir as emoções, vai. Eu tava no mercado e ouvi uma mulher, né, que o Espírito Santo me mostrou, e ela gritava no telefone ali. O que era ali? Raiva. Quem tava falando mais ali? Quando você perde o desequilíbrio? A raiva. Sou melhor do que ela não, já falei com raiva também. Já gritei com telemarketing, já xinguei no trânsito. Com quem tava falando ali quando você perde o equilíbrio? É a emoção. É a voz que você tá dando ouvido. Não é que vem, a raiva vem, é uma voz. E você dá acesso a ela, se subordina a ela. Você tá deixando que ela cresça na sua vida. Você tem que saber qual é o Senhor. O meu Senhor é Deus, é Ele que me dirige, é a sua palavra. E eu não vivi quietude de alma e carne subordinada. Sentar nesse lugar, mas é quando eu estou jejuando, orando, buscando, lendo a palavra que eu tenho paz. Por quê? Porque ou eu fico preocupada com o meu filho, ou eu digo, não, meu Deus está cuidando. Deus diz que eu não posso andar preocupada por coisa alguma, então eu não dou voz a esse pensamento. O que é dar voz? Você vai se subordinando a ele, você vai dando espaço a ele e ele vai crescer. Porque a mente, ela tem esse poder. Se você for criado numa selva, a sua mente, ainda criança, vai para o desenvolvimento. E você foi criado na selva, você pode aprender na selva que é um animal. O que, dentro da barriga da mãe, o que é igual para nós? Coração, todos os órgãos que nós temos. Mas a mente, por exemplo, eu tenho uma mente. Uma pessoa lá na rua tem outra mente. Subjetividade. Por que hoje a gente tá andando com a mesma mentalidade? É o que é para acontecer. Porque o nosso cabeça é Jesus. Então eu não ando pela minha mente individual. A minha mente está ligada aos meus irmãos, porque nós temos um cabeça só. E o cabeça é Cristo. Cristo fala a palavra, fala a vontade de Deus. Então não pode ter diferença entre mim e meus irmãos. Mas antes de conhecer a Cristo, a minha mente se desenvolveu. Se desenvolveu dentro do útero da minha mãe, se desenvolveu na cultura, se desenvolveu na sociedade. Então eu fui criando ali uma mente, para você entender. É por isso que em Cristo há um novo nascimento. O corpo ele não muda. O coração, não muda. Se está com algum problema, em nome de Jesus seja regenerado e você receba no nome de Jesus um coração novo. Porque Deus é poderoso. Aleluia, glória a Deus. E que Ele acrescente mais 15 anos na tua vida. Aleluia, glória a Deus. Porque Ele não mudou. Ele muda a sentença. Ele é o mesmo. Aleluia, glória a Deus. Ele sustenta a viúva. Ele sustenta a profeta. Ele cancela decretos, dívidas. É o que mostra a palavra. Aleluia, glória a Deus. Então, já se passou 53 minutos, né? Mas de como a minha mente se distraiu. Veja, a mente distraiu da conexão que eu estava com a palavra. Não é isso? Então Deus não mudou. Quando nós estávamos na barriga da nossa mãe, a nossa mente estava em desenvolvimento. Nosso primeiro contato com a mãe, ou não teve um contato. Então quando criança, a nossa mente se desenvolveu de alguma forma. Se desenvolveu debaixo de uma mentira, em quem você não é. Debaixo de um engano. E por não ter tido um pai que pudesse lhe orientar no Senhor. Hoje eu já oriento. O meu filho Ravi, ele fez: mãe, eu sou um escolhido. Eu não sabia que quando eu era pequena era escolhida.
mas fui exposta a muita coisa ruim. Então veja, mas nada está perdido. Por quê? Porque por mais que eu e você algum dia na vida tenhamos sido um Urias, ou seja, tenhamos sido colocados nas mãos dos inimigos para a morte, a nossa vida foi entregue a Jesus Cristo. Então por isso uma responsabilidade muito grande, meus irmãos. Quem estava na cruz foi o Filho de Deus. Então ele comprou cada alma. Por isso que a gente tem que resistir ao diabo quando ele quer nos usar para realizar uma obra dele, um desejo dele de matar o inocente, de praticar uma obra mal, usando a emoção, usando os sentimentos. Como assim, Lilian? Fale mais claro. Porque cada alma foi paga pelo sangue do Filho de Deus. Aí tu imagina. Por isso que, às vezes, né? Assim, eu nunca fui uma ovelha que dê trabalho. Eu nunca dei trabalho a nenhum pastor. Nunca fui agressiva, falar mal. Nada disso. Eu não fiz essas obras. Não, sempre passei pelas igrejas e sempre fui tudo na paz. Eu sempre temia ao Senhor. E é um lugar que eu sempre amei. Mas agradeço por conhecer o quarto. Então eu nunca fui essas ovelhas assim, né? Mas mesmo tendo meus problemas aí, né? Na igreja, assim, nunca fui rebelde com pastor, essas coisas não. Sim, deixa eu ver o que nós estávamos falando. Sim, o sangue foi de Jesus. Então imagina quando você coloca um filho sozinho na linha de batalha contra os inimigos. Quem são nossos inimigos? O diabo é o inimigo do povo de Deus, que quer destruir, matar e roubar a identidade do teu filho. Então, um líder cristão, pais, enfim, professores que querem prejudicar alunos e coloca ali com a intenção mal no seu coração de fazer maldade. Então, nós venhamos a ter cuidado, porque Davi ele experimentou a espada ali no seu reino. Então, muitas vezes a espada está no seu ministério, está na sua casa, está na sua empresa, porque a vida deu lugar, deixa eu tentar dizer o que o Espírito Santo está dizendo, deu lugar a uma intenção mal contra a vida de alguém. A pessoa que praticou o mal sabe. Davi mandou Urias ficar na linha de frente só com a intenção de que ele morresse, se desse mal. Então você faz uma prova ou fica perseguindo um aluno na faculdade, você que é líder, que é professor, a sua intenção é mal, quer que o aluno se dê mal, quer que o aluno saia da faculdade, quer que o aluno desista. Deus sabe, Deus está vendo. Então é o espírito. Que espírito é esse? O espírito mal, do engano, da mentira, da destruição. É o espírito de Amã, é o espírito mal. É um espírito que não faz o bem. Está realizando um desejo mal. Se Jesus falou para os judeus fariseus, né? Estava ali falando, Virgínia. Vocês estão realizando o desejo do pai de vocês. Como assim? Eles diziam que Deus era o pai deles, Abraão é o pai deles. Não, Jesus disse não. O desejo de vocês de me matar, esse é um desejo do diabo. É a esse pai que vocês estão obedecendo. Entende? Que aquilo, a ação, o desejo, aquilo que estamos fazendo, a intenção está realizando uma obra de um reino. Ou é do diabo, ou é de Deus. Então eu estou aprendendo esse amor sacrificial, amor que dá, mesmo quando ainda não reconhece. Porque é o que eu recebi. Um amor que se sacrifica. Os filhos hoje não conhecem o que é isso. Todos os pais, cada um vivendo a sua vida. E eles só temos que sobreviver, temos que viver, temos que se virar. Eles vão crescer, eles vão se desenvolver, mas eles não conhecem o amor. Eles não conhecem o amor sacrificial, o amor que se doa, o amor que perdoa, o amor que exerce misericórdia, um amor que se sacrifica. Veja, na questão da paternidade, meu pai nunca teve esse olhar voltado para os filhos, mas minha mãe teve. Ela cuidou de nós pequenos, ela arrumou um trabalho, Deus deu condição de ela ter um trabalho em casa. Foi bem sucedida com a escolinha, com o hotelzinho. Depois de grande foi que ela não teve mais, né? Mas quando a gente era pequena ainda tem. E aí ela cuidou da gente. E hoje a vida dela não parou. Hoje ela tá bem profissionalmente, tendo tempo de sair com as irmãs da igreja, de participar dos congressos, de fazer várias coisas, e as filhas tudo grande. Você não vai perder nada com Deus. Entende? Mas é claro que no momento que você se sacrifica, em alguns momentos existe uma dor ali, existe algo que é ruim, que não é suportável, que é suportável.
mas que se a gente pudesse escolher não iria passar, né? mas a gente faz pelo bem maior, porque a gente crê no plano de Deus e o plano de Deus é perfeito. E a palavra que Deus fala lá em Isaías 53 é que ele verá a obra das suas mãos, ou seja, a obra que Deus entregou nas mãos de Jesus vai prosperar. A obra que Deus entregou nas mãos de Jesus vai prosperar. É o que diz lá em Isaías 53, que fala assim, Isaías 53, 11. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. No verso antes. Todavia ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Que o Senhor te abençoe, acolhe e receba as palavras de Deus com mansidão. Amém.